Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Sem mais delongas, queria que você abrisse sua Bíblia em João 11, João capítulo 11, queria meditar um pouco com vocês. João capítulo 11, é um texto muito conhecido, mas queria pegar uma parte aqui, que é pouco mencionada, e trabalhar com ela. Então, teremos que ler o texto aqui no começo, até chegar no versículo que eu quero. João capítulo 11, Evangelho de João. Quem encontrou, diga glória a Deus. Perfeito. O texto diz o seguinte: um homem chamado Lázaro. Eu vou pregar uma mensagem expositiva, então vou pegando pontos com vocês, analisando, e depois a gente escorre algumas coisas. Um homem chamado Lázaro estava doente. Fala comigo assim: estava doente. A primeira coisa que eu aprendo com vocês é que aqueles que servem a Deus também adoecem, né? Tanto fisicamente, no caso de Lázaro, que era fisicamente, ele havia adoecido fisicamente, e também adoece das suas emoções. Então, doença não é a ausência de Deus. Doença não é a pessoa perder o contato com Deus. Doença é uma coisa sujeita a qualquer pessoa que faz parte da terra. Então, você é crente, crê em Deus, mas está sujeito a adoecer. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Fala comigo assim: aquele que o Senhor ama está doente. Esse outro ponto do texto aqui nos revela que Jesus tinha um contato muito forte com essa família, porque o texto dá referência para dizer sobre Lázaro, que nesse texto ainda era desconhecido até a sua morte. Ninguém sabia que ele era irmão de Marta e Maria, a mesma que havia ungido os pés de Jesus e passado os cabelos ali, e foi reclamado por aquele ato. Essa família é uma família que Jesus tinha contato com ela, da cidade de Betânia, e o texto nos mostra que quando há uma referência de uma notícia para Jesus, a mensagem chega com peso. Ô Jesus, não foi qualquer pessoa que morreu não, foi meu irmão Lázaro, aquele pelo qual o Senhor tem grande amor, tem grande estima. Essa parte do texto nos mostra a importância do contato que Jesus tinha com essa família e o que vai acontecer através disso. Aquele que o Senhor ama está doente. Versículo 4: ao receber a notícia, Jesus disse, fala assim comigo: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Repara que a mensagem que foi enviada para Jesus, ela vem com um peso e com uma responsabilidade. Olha o que o texto diz: aquele sujeito que o Senhor ama. Então não é qualquer pessoa. Lázaro, pelo qual o Senhor ama, ele está doente. Aí Jesus já deixa uma mensagem bem clara, dizendo o seguinte: olha, o que vai acontecer com ele, ou seja, irá acontecer com ele alguma coisa, e o que vai acontecer não é para entristecimento, mas é para glorificação do nome do Senhor. O meu Pai vai ser glorificado com o que vai acontecer em meio à trajetória de Lázaro. O que eu aprendo com você? O texto deixa bem claro que quem enviou essa doença aqui não foi o próprio Deus, porque essa doença não é para a morte, mas Deus usaria a situação da dor para transformar na glorificação do nome dele mesmo. O que eu aprendo com vocês, meus amados? Primeira coisa de clara, vendo esse texto aqui: Deus usa o impossível para a glorificação do seu próprio nome. Deus usa aquilo que outrora parece perdido, que não tem situação para poder resolver, para glorificar o próprio nome dele. A palavra diz que ele carregou sobre si as dores e as enfermidades, ou seja, Deus não lança enfermidade sobre ninguém, mas em contrapartida, quando a enfermidade chega, o nome de Deus, ele pode e vai ser exaltado quando a cura chegar. E é justamente isso que o texto vai nos apresentar. O texto fala: essa doença não é para a morte, mas é para a glória, ou seja, o meu Pai vai pegar a dor que está aí
e vai fazer algo sobrenatural em que todos poderão contemplar que ele usa mesmo a situação de dor para transformar em alegria. O texto fala: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. Ora, Jesus amava também Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Outra coisa que eu aprendo com você lendo esse texto é que a morte, ela nos surpreende, e pode ser que você esteja fazendo algo muito importante, que talvez naquele momento você não consiga resolver. A morte, como diz o texto, ela pega-nos de surpresa. Jesus estava a 2 dias distante de onde Lázaro estava, e mesmo assim recebeu a notícia, e não pôde de primeira mão poder solucionar aquele problema. Claro que tinha uma estratégia sobre isso, mas a morte nesse momento aqui surpreendeu todo mundo, porque não se esperava que Lázaro iria padecer. Continua comigo. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? E se alguém andar de dia não tropeça, porque verá a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Outra coisa que eu aprendo com você é que Jesus já sabia de forma bem clara o que ele iria fazer antes mesmo de estar na situação, antes mesmo de chegar, porque ele chega a declarar aqui que para ele, aquela situação, Lázaro não havia padecido, embora Lázaro já havia padecido e a notícia havia chegado para ele. Mas na mente de Jesus, ele já deixou bem claro qual era o objetivo e pelo qual ele iria fazer. Isso aqui nos mostra alguns pontos importantes sobre Jesus como persona, e até mesmo sobre o apóstolo Paulo. São 2 pessoas na Bíblia Sagrada que tiveram um viés de inteligência anormal. Põe para mim, por favor, quer ver um texto de 1 Coríntios 9, 22. 2 pessoas que a gente pode observar que tinham uma inteligência anormal, no sentido de inteligência emocional fixa, bem feita, é o apóstolo Paulo e Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 9, 22, o apóstolo Paulo fala o seguinte: fiz-me de fraco, me ajuda, para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Paulo mostra que ele dominava a questão da inteligência emocional. O próprio Jesus também dominava, e um dos pontos mais importantes é que ele tinha autocontrole, faz parte da inteligência emocional, ele tinha a motivação certa, ele tinha empatia, e Jesus também tinha habilidades sociais. Nesse texto aqui, quando Jesus fala isso, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ou para despertá-lo, revela isso. Ele sabia lidar com as situações e se impor mediante a elas. Continua comigo no texto, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? E os discípulos disseram: mestre, o pessoal quer te apedrejar. Aí ele fala sobre o dia, versículo 11. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ou para despertá-lo. Então os discípulos, que nada entenderam ali no caso, disseram: Senhor, se ele está dormindo, se ele está descansando, ele está o quê? Ele está salvo, ele acredita no Senhor, ele já entregou a vida para o Senhor, ele está salvo. Aí o versículo fala, 13: Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivessem falado do repouso do sono. Ou seja, Jesus já falava sobre uma situação que iria acontecer, embora os discípulos não dominavam sobre o assunto pela qual Jesus estava dizendo. Ele está dizendo o seguinte: recebeu a notícia que Lázaro morreu, mas a propagação da palavra dele é: eu vou para trazer Lázaro do repouso do sono. E o pessoal está pensando o quê? Não, Lázaro está descansando, se ele descansa, ele está salvo. Mas eles não entendiam de forma clara que Lázaro havia padecido. E entra um detalhe interessante: tudo que vai acontecer aqui, se não tivesse registrado essa situação aqui, as pessoas não creriam que Cristo havia ressuscitado Lázaro. Quem está me entendendo? Então foi necessário também colocar de forma veemente, clara, que Lázaro havia padecido fisicamente.
versículo de número 13. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso, do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, ou seja, abertamente, o quê? Lázaro morreu. Eu estou falando com vocês de uma forma que vocês não entenderam, mas deixa eu deixar bem claro para vocês, Lázaro não está dormindo, ele não está descansando. Lázaro adoeceu tem pouco tempo, e a morte chegou para ele, ou seja, Lázaro de fato morreu. Versículo 15, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Outra coisa que eu aprendo com você é que o próprio texto mostra que Jesus não se alegrou no sentido de Lázaro morreu, mas no sentido de vou mostrar para vocês o milagre que irei fazer através da dor de Lázaro. Versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 18, ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. A notícia já havia se propagado, e o que dá para entender pelo texto, é que esse homem chamado Lázaro não era só querido por Jesus, mas por toda a região, porque pessoas vieram de longe, de 3, 4 quilômetros a pé, para poder participar do sepultamento de Lázaro. O texto nos mostra isso claramente, porque as pessoas vieram da Judéia, alguns judeus vieram também, a fim de consolar Marta e Maria, mas também pela morte de Lázaro. Versículo 20, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, repara nessa fala de Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Fala assim comigo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa fala de Marta está colocando sobre Jesus uma responsabilidade enorme, que às vezes a gente faz com as pessoas também. É claro que aqui Jesus, na configuração como Senhor, Lorde, ele vai fazer o quadro acontecer, mas muitas vezes a gente na inocência fazemos como Marta fez aqui, colocamos sobre o outro uma grande responsabilidade, como se o outro fosse o culpado da situação ruim que aconteceu com a gente, como se o outro fosse o responsável pela tragédia que aconteceu em nossa família. E aí o que acontece? Jesus demonstra uma inteligência emocional enorme. Por quê? Porque essa mensagem aqui, dependendo a quem chegasse, travaria a pessoa. Essa mensagem de peso e de responsabilidade, dependendo para quem fosse lançada, bloquearia a pessoa de fazer qualquer coisa. Mas com Jesus não foi nessa situação. E o texto fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir, a Deus ele concederá. Repara que ela começa pondo uma pressão sobre Jesus, e ela finaliza pondo uma pressão sobre Jesus. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor conseguiria curar ele, mas já que o Senhor se atrasou, eu também sei que o Senhor pedindo ao seu pai, o que seu pai vai fazer? Vai trazer meu irmão de volta. Quem está me entendendo? Vai reparando sobre a pressão que ela está colocando sobre Jesus, e como Jesus vai lidando com isso ao decorrer da situação. Olha aqui, meus amados, o que eu aprendo com você, vendo só esse versículo aqui de cara. Jesus ele tem poder para fazer milagres, sinais e maravilhas até hoje, mas ele não tem a obrigação de fazer. O sacrifício de Jesus, claramente, nitidamente pela palavra de Deus, é para a salvação de nossas almas. Quem está me entendendo? Se alguma coisa acontecer com a gente, ele pode fazer, mas ele não tem a obrigação e o peso de fazer. E muitas vezes a gente coloca sobre Deus uma responsabilidade que outrora não é dele, no sentido de tem que fazer. Deus não tem que fazer as coisas para a gente. Deus não é um mordomo nosso. Somos nós que servimos a ele. Amém ou não amém? Somos nós que trabalhamos em prol da sua obra. Agora, é claro que ele recompensa o seu povo. É claro que ele abençoa o seu povo. É claro que ele supre as nossas necessidades, porque também Deus não se alegra na tristeza da gente, no sentido de padecer, de faltar. Mas o que acontece no texto é que Marta já coloca um peso sobre ele. O Senhor se atrasou, ou seja,
meu irmão faleceu, e o senhor tinha que estar aqui para poder curar, o senhor tinha que estar aqui para poder transformar. A igreja é muito bom nisso às vezes. Cadê o pastor? Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro, tinha que resolver esse problema. E aqui acontece nitidamente isso. Jesus fala as seguintes palavras. Jesus disse a ela: o seu irmão vai ressurgir, fique em paz, descansa o seu coração, porque o controle continua sobre as minhas mãos. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer no meu tempo, não no Cronos, é no Kairos, é no tempo perfeito. Se eu tiver de fazer algo, não vai ser na prerrogativa de que você acha que vai ter que ser feito, mas sim naquilo que eu tenho para poder fazer. Aqui revela algo interessantíssimo sobre Jesus. Sabe por que às vezes a gente decepciona com Jesus? É porque a gente cria até o método como Jesus tem que fazer. A gente cria na nossa mente até o caminho traçado de como nós esperamos, na expectativa que o próprio Deus irá fazer. E aí sabe o que acontece? Deus não segue as nossas regras, Deus não segue a sua regra, Deus não segue a sua vontade. Na verdade, Ele te conduz a passos verdejantes, não você a Ele. Então o que acontece aqui no texto é que há um caminho que traçam para Jesus, e Jesus fala: fique em paz, descanse seu coração, porque o seu irmão vai ressurgir. Mas detalhe, não vai ser do jeito que você quer, da forma que você quer, na hora que você quer, na condição que você quer. Vai ser da proporção que meu pai e eu decidi. Quem está me entendendo? Versículo 24, está chegando no versículo que eu quero. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela não havia entendido o recado como os discípulos, ou seja, ela estava no funeral, participando ali da cerimônia do falecimento do seu irmão. Os discípulos não estavam lá também, e também eles não compreendiam as palavras de Jesus. Tanto elas não compreenderam, quanto os discípulos que caminhavam com Jesus não puderam compreender tamanho revelação. Talvez seja por questão da incredulidade, ou talvez seja pela questão de entender que aquilo era impossível acontecer. E tanto que Jesus ratifica dizendo o seguinte: olha, foi importante os discípulos estarem aqui comigo enquanto Lázaro morreu, para que quando a minha obra de ressurreição acontecer, eles possam ver que eu tenho poder. Agora também as irmãs que pedem para que Jesus cure o morto, no caso de ressurreição, trazer o morto à vida, quando Jesus fala: ó, eu vou trazer ele em vida, elas não conseguem compreender a ponto de entender que está falando sobre a ressurreição. Versículo 24, ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Versículo 25, então Jesus declarou, presta atenção, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. O poder da vida está nas minhas mãos. Ou seja, você não compreendeu, sou eu, aquele que é o autor e consumador da vida, que está dizendo: vou trazer seu irmão para a vida. Você não compreendeu isso ainda não. Sou eu que estou dizendo isso. Não é alguém que faz por intermédio de mim, é a própria vida dizendo: vou devolver a esse sujeito a vida. Aí o texto fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem acredita em mim, ainda que morra, vai viver. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele pergunta: você crê nisso também? Você acredita que esse recado que eu estou dizendo para você faz também sentido para você? E o texto fala: Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Versículo 28, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Maria não está participando ainda. E lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. E quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa os consolavam, levando-a e a levantar-se depressa e sair, e a seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Então a tropa toda que estava na casa chorando, agora está seguindo ela, pensando que ela ia no túmulo, ou seja, está indo até Jesus. Jesus não havia chegado aonde eles estavam. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés dizendo, o que ela falou? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Ou seja, essa conversa já haveria acontecido no velório, porque as duas repetem a mesma conversa.
Se não aconteceu essa conversa no velório, pelo menos em particular, numa discussão, disseram umas para as outras. Mas se Jesus estivesse aqui, cadê ele que não está aqui? Cadê ele que demorou para poder chegar? Se ele estivesse aqui, o quadro seria diferente. Versículo 32. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que acompanhavam também choravam. Agora, eu quero que você destaque na sua Bíblia esse texto para mim, que está chegando no texto que eu quero principal. Fala assim comigo: agitou-se no seu espírito e se comoveu. Quando Jesus chegou naquele ambiente onde havia tristeza, lágrimas, perda de alguém querido, o que ele fez? Ele se fez parte daquele ambiente. Ele agitou o seu espírito, ou seja, ele se entristeceu pelo ambiente. Isso que fala uma coisa muito interessante. Você sabia que o ambiente influencia muita coisa? Você sabia que o ambiente ele tem poder de transformar você no sentido positivo e negativo? A ponto de Jesus chegar num ambiente que ele estava fazendo milagres antes no texto, leia o texto antes, você percebe, ele estava fazendo curas e milagres, sinais. Quando ele chega no lugar onde tem morte, tristeza de alguém que ele amava, naquele exato momento, vendo as lágrimas, as tristezas, o texto diz que ele também, vendo tudo isso, se agitou no seu espírito e se comoveu, ou seja, se entristeceu. O que eu aprendo aqui, tirando uma licença poética? Toma cuidado com os lugares que você acessa, porque esses lugares têm tanto peso e tanta responsabilidade, que pode até mesmo mudar seu humor, pode até mudar a sua forma de enxergar, pode até mesmo mudar a sua forma de ver as coisas. É claro que aqui no sentido positivo, Jesus se comoveu em estar naquele ambiente e fez parte daquele ambiente porque havia uma necessidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. E olha o que o texto diz. Ele fala assim, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Eu só quero esse versículo aqui agora. Versículo de número aí 35. Fala assim comigo: Jesus chorou. Eu caminhei com você esse texto todo para não ficar sem sentido, para chegar nessa palavra aqui, ó. Jesus chorou. Eu queria trabalhar com vocês alguns pontos que eu posso aprender e nós podemos aprender sobre a questão de Jesus ter chorado. Então, para ficar bem frisado, aconteceu a morte de alguém que Jesus amava. Marta e Maria estão lamentando a morte do seu irmão Lázaro. Jesus era amigo íntimo dessa família. Estão reclamando porque Jesus não chegou a tempo. Estão responsabilizando a morte de Lázaro para Jesus, porque Jesus deveria ter chegado antes para poder curar aquele que não precisava da morte. Jesus fala: olha, é o seguinte, tudo que eu vou fazer aqui agora é para a glorificação do nome do meu Pai. Eu vou ressuscitá-lo. Tá, mas Senhor, ele está só descansando. Mas o Senhor está falando que ele está descansando, mas ele morreu. Não, ele não morreu, ele está descansando, embora ele morreu. Agora chega na parte que eu quero destacar com vocês. Jesus chorou. O que eu aprendo com você aqui? Eu anotei alguns pontos importantes que nós podemos aprender apenas com esse versículo. E vale ressaltar, é o menor versículo da Bíblia. De toda a Bíblia, o menor versículo é esse aqui, de João. Jesus chorou. Repete comigo: 1, 2, 3. Jesus chorou. Menor versículo. O que eu aprendo com você sobre o choro de Jesus? E eu queria destacar isso aqui com você. Fala assim comigo: a fé não exclui a dor. O primeiro ponto que eu aprendo com você é que a nossa fé não exclui a dor. Quando Jesus chora, ele revela que a nossa fé, a nossa crença em Deus não exclui o sofrimento. Ele vai fazer o milagre, mas antes do milagre acontecer, é preciso que lágrimas sejam derramadas. Ele vai transformar, ele vai curar, mas antes de tudo, lágrimas precisam ser roladas nos nossos olhos. O primeiro destaque é que a fé não exclui a nossa dor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé, sem a crença em Deus, as coisas não acontecem. Mas em contrapartida, mesmo tendo fé, terei dor. Todos nós estamos aqui. Estamos sofrendo, sofreremos e continuaremos sofrendo. Sim ou não? Isso não é uma coisa negativa, isso é autoconsciência. É saber onde você está, ter consciência de quem você é e ter consciência das coisas que irão acontecer. Pois é, com Jesus não foi diferente. Embora ele tinha poder para curar e até mesmo fazer com que aquilo não acontecesse, aquela morte não acontecesse,
ele permitiu que todas as pessoas viessem de longe, vissem o morto e chorassem, embora a fé iria restaurar Lázaro à vida de novo. O que eu aprendo com você aqui? Quem sabe você está pedindo em Deus para que Deus possa fazer um milagre em sua vida, mas o que está faltando para que Deus comece a dar passos na sua vida para que o milagre possa acontecer, está faltando lágrimas para derramar. Lágrimas são importantes no processo. São através das lágrimas que Deus vê também a intencionalidade do nosso coração. É através das lágrimas que a gente percebe que o nosso coração está disposto a romper com tudo que é necessário. Então, o primeiro destaque que eu aprendo com você: o que a gente aprende com o choro de Jesus? A fé não exclui a dor. Até o próprio Jesus chorou. Até o próprio Jesus se fez homem naquele momento, no sentido de: eu estou sentindo a dor de vocês, eu posso ver a tristeza estampada no rosto de vocês, e eu também estou me compadecendo em ver tudo isso acontecer. Segunda coisa que eu aprendo com você é que as lágrimas revelam a humanidade de Jesus. Uma das comprovações que mostra que Jesus de fato se fez homem e foi 100% homem, 100% Deus, foi que ele experimentou das coisas naturais de que um homem experimenta também. Todo homem, homem de humanos, se alegra e se entristece, comemora, depois perde, sim ou não? Fica feliz em alguns momentos e daqui a pouco se entristece, faz parte da natureza humana. E as lágrimas de Jesus é mais uma comprovação que, enquanto ele esteve na terra como 100% homem, ele cumpriu todas as funções que um homem sente. Toda pessoa chora, e Jesus chorou. Essa é uma comprovação que deixa registrado a humanidade de Jesus e a comprovação que Filipenses cumpre aquilo que aconteceu. Ele esvaziou da sua própria glória. Não sei se você sabe, no céu não existe lágrimas, não existe dor, não existe tristeza. E quando Jesus chora, ele está revelando na sua humanidade que o pacto com o homem foi feito e cumprido, que ele esvaziou da sua glória de verdade. Para que para um Deus chorar, para um Deus expressar lágrimas, ele está se reduzindo, tirando a sua natureza divina e fazendo forma da humana. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você é que as lágrimas revelam a humanidade de Jesus. As lágrimas revelaram que Jesus, de fato, foi um homem e cumpriu seu papel como homem na terra. Quem está aprendendo alguma coisa? Terceira coisa que eu aprendo com você de cara: Jesus revela empatia profunda. A palavra patos vem do grego, é a ideia de você se colocar na dor do outro. E muitas vezes falta isso na gente, ter empatia com o próximo, saber ou se identificar com a dor do outro. A gente é muito fera, irmão, sabe em quê? Em apontar o dedo. A gente é mestre, crente é mestre para isso. Ou fé que é mestre para isso, é o tal do crente. Talvez seja uma coisa que a gente herdou dos fariseus, porque o farisaísmo tem muito disso. Apontar: você fez isso, deixou de fazer aquilo outro, o irmão não está vindo mais na igreja, será que está acontecendo? O irmão está fazendo isso e isso, está diferente, está em pé, está sentado, sim ou não? A gente faz muito isso, essa autocrítica. Jesus revelou aqui no texto uma empatia profunda. O que é empatia? Ele, mesmo sendo Deus e na qualidade de homem, ele se colocou na condição daquelas pessoas. Quando o texto fala que ele chorou, derramou lágrimas copiosamente, é porque de fato ele entendeu o ambiente onde ele estava. Ele pôde compreender tamanha dor da perda de alguém que a gente ama. Às vezes a gente vai num velório de alguém, e aí está ali o parente ali, o falecido ali, a família chorando, aí chega alguém e fala: não chora não. Como não chorar? Só não fica assim. Como não ficar assim? Eu acabei de perder alguém que eu amo, como você não vai chorar? Quem está me entendendo? Quem já ouviu isso já? Só não chora não. Moço, não tem como você não chorar não, mãe. Você acabou de perder alguém que você nunca mais vai ver em vida. Então Jesus, nesse momento aqui, ele sentiu empatia profunda. E olha que detalhe interessante: ele poderia muito bem ter chegado naquele ambiente de forma fria, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Sim ou não? Olha, Bruno, ele já sabe, ele está dando um recado que iria acontecer antes mesmo de chegar lá.
Mas quando ele chega lá e vê todo mundo chorando, o que ele faz? Ele chora também. Vou fazer parte desse ambiente também. Eu vou me consternar com as pessoas, porque embora eu estou com um poder e já sei o que irei fazer, eu preciso ter a empatia de me colocar na situação do outro. Sabe uma coisa muito importante que eu aprendo com Jesus aqui, irmãos? Empatia. Sabe o que é empatia? É ter o poder de sentir a dor do outro, mesmo que aquela dor não faça parte de você. É ter o poder de estender a mão para as pessoas e falar: vem cá, deixa eu te ajudar. Vem cá, deixa eu te levantar. Não é ficar apontando o dedo, não é ficar dizendo isso ou aquilo outro, mas sim estender a mão e falar: vamos embora, levantar. O evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas da ideia de alguém que entrega um recado de bonança, de bondade, de transformação, de libertação. Sim ou não? Outra coisa que eu aprendo com você, então, a primeira é: a fé não exclui a dor. A segunda é: lágrimas revelam a humanidade de Jesus. Terceiro é: a empatia profunda de Jesus. Quarto, fala assim comigo: sensibilidade com o ambiente onde está. Jesus revela, quando ele chora, que ele tinha uma sensibilidade, ele tinha senso. O que falta muito na gente às vezes é uma palavra pequena, né? Chamado senso. E Jesus revela que ele tinha sensibilidade de um ambiente onde ele estava. Ele sabia muito bem aonde ele estava. Ele sabia muito bem como deveria comportar, embora ele era Deus e ele estava na condição de homem. Às vezes o que falta na gente também é um pouquinho de senso, de saber como comportar e como agir nos lugares certos. Sabe que uma boa ação tem o poder de abrir uma porta, mas uma péssima ação tem um poder de também o quê? Fechar a porta que está aberta. Jesus revela isso aqui na palavra de Deus. Quando ele chega nesse ambiente, ele demonstrou que ele tinha sensibilidade. Ele entendeu. Está todo mundo chorando, como é que eu vou sorrir? Está todo mundo chorando. A coisa mais ridícula que eu acho é quando você vai num velório e os outros tomando café. Eu acho aquilo uma falta de respeito. Quem acha também? Deixa eu só ver se é só eu que acho isso uma falta de respeito. Ô Zé, vai tomar café na padaria, pô. As pessoas ali, colocam ali um café ali, e tem gente que chega lá, moço, fica tomando café lá. Quem já viu isso aqui? Só eu que já vi isso já. O cara senta lá para tomar café, e vai comendo biscoito, e vai rindo, vai contando casa, e vai brincando, e vai se alegrando. Cara, isso é falta de senso. Isso é falta de noção. Não estou falando de alguém que ficou o dia todo num velório. Estou falando de alguém que passa meia hora para poder consternar e fica lá tomando café 40 minutos. Jesus mostrou sensibilidade. Ele percebeu o ambiente onde ele estava. O ambiente que está turvo. Então não tem como eu ficar alegre. Acabaram de perder alguém que ama. Então não tem como eu ficar sorrindo aqui nesse ambiente. Eu tenho que fazer parte do ambiente. Outra coisa que eu aprendo com você, sobre o choro de Jesus. Fala assim comigo: devemos lidar com a dor antes da solução. Sabe por que muita cura não acontece? É porque a gente não quer lidar com a dor. O machucado abriu. Infelizmente, Zé, tem que costurar. Tem que sentar aquele, como é que chama aquele produto que joga no machucado? Um que é meio marrom. Que trem arde demais. É o quê? Iodo. Menino do céu, iodo é para não dar infecção, não é isso? Limpa para não dar infecção. Tem que jogar iodo. O que eu aprendo com você? Tem que lidar com a dor antes da solução. Jesus já tinha a solução já pronta do que iria fazer, mas ele lidou com a dor. Ele consternou com as pessoas. Ele entendeu o ambiente onde ele estava. Ele viu e falou: não, eu tenho que entender que as pessoas estão sofrendo. Eu tenho que entender que esse meio aqui agora, as pessoas estão derramando lágrimas. Então eu preciso, antes mesmo do que vou fazer, é deixá-las se expressar. O que eu aprendo com você? Precisamos lidar com a dor. Quem não aprende a lidar com a dor, também não está pronto para receber a cura. Guarda isso. Quem não aprende a lidar com a dor, não está pronto para receber a cura. Por isso que Sêneca fala: é parte da cura o desejo de ser curado. Eu tenho que aprender a lidar com a dor. Eu tenho que sentir a dor. E aí quando eu entendo sobre a dor, aí eu estou pronto para receber a cura.
Outra coisa que eu aprendo com você: a dor também é uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Olha aqui, meus amados, alguns de nós viemos para cá e começamos a servir a Deus pela questão do amor. Sentimos um amor muito grande no nosso coração e viemos buscar a Deus. Mas boa parte de nós viemos pela dor. E boa parte de nós só vamos permanecer também servindo a Deus pela dor. Se Deus der muita corda para a gente, é capaz da gente assustar com as coisas que a gente faz. Então aqui, a dor, ela é uma oportunidade para o crescimento espiritual. Nos momentos mais difíceis é que você consegue ver a presença de Deus. Nos momentos de mais dor é que você vê a presença de Deus. Detalhe, Pedro está lá, e quando Pedro começa a perceber, vou morrer afogado, o que ele fala? Senhor, socorre, me ajuda. Nos momentos que a gente está mais feliz, é os momentos que a gente está mais distante da igreja, mais distante do Senhor. Geralmente a gente está celebrando em qualquer outro ambiente, menos na casa de Deus. Sim ou não? Mas no momento da dor, a gente acha os pés de Jesus na hora. Menino do céu, Aguinaldo, põe óleo de unção na minha cabeça e ora por mim, estou passando uma luta. Mas a gente nunca fala assim: Aguinaldo, vem cá, passa um óleo de unção no meu carro, acabei de comprar. Geralmente não. Geralmente é no momento da dor que a gente busca a Deus. E aqui entra um detalhe: a dor também é uma oportunidade das pessoas verem que Deus é real. A dor também é uma oportunidade da gente também aprender uma palavra muito importante, meus amados: dependência total de Deus. Sabe o que a dor nos ensina também? Que a gente não consegue tocar sozinho. Precisamos depender de alguém que é muito maior do que a gente, que no caso é nosso Deus. E aí é só na dor que a gente percebe isso. Porque quando está tudo dando certo, todo mundo sorrindo, tudo, as contas fechando, dificilmente a gente nem ora, a gente nem agradece a Deus. Mas quando a porca aperta, menino do céu, 3 horas da manhã está de pé, até liga no RS Soares, põe um copo de água e bebe, para poder ver se o trem acontece. Só na dor. Quando a dor bate, também há um crescimento espiritual. Outra coisa que eu aprendo com você, quem está aprendendo alguma coisa? Chorar é o primeiro passo para a cura. Fala comigo: chorar é o primeiro passo para a cura. Jesus poderia ter feito um tantão de coisas, mas ele deixou um recado muito claro: chorar é o primeiro passo para que a cura possa acontecer. Tem que chorar. Quando eu falo chorar, não é ficar. Chorar é pôr para fora. Chorar é tirar esse peso do coração. Por que as pessoas acabam adoecendo das suas faculdades mentais? É porque ela não consterna, não chora, não põe para fora. Vai guardando aquele negócio, aquele trem vai mexendo no estômago, daqui a pouco você vai ficando mal, daqui a pouco sua cabeça... Sim ou não? Mas quando você chora, você tira um peso do seu coração. Jesus nos ensina nessa situação que quando ele chorou, ele está passando um recado para nós que o primeiro passo para que a cura possa acontecer, antes mesmo da cura vir a acontecer à tona, tem que chorar, tem que tirar esse peso, tem que tirar essa culpa, tem que tirar essa autorresponsabilidade. Outra coisa que eu aprendo com você, depois que eu choro, e Jesus nos mostra, é que a emoção não pode ser contínua. Eu choro, mas é durante um curto tempo. Eu não posso ficar o tempo todo lamuriando de algo que fizeram comigo, porque irão fazer novamente. E se eu não me acordar, vou ficar só colecionando murmurações. Sim ou não? Então, a emoção, ela não pode ser contínua. Estou triste, tem meu tempo de luto, mas alguém tem que levantar, alguém tem que enterrar o morto, alguém tem que falar: gente, vamos embora levantar aqui, bora fazer acontecer, porque senão o morto vai apodrecer sobre a terra, e tem que enterrar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Tem um rei que fala que quando, eu não lembro de cabeça qual que é, quando o país dele foi invadido, perguntaram ao conselheiro, na verdade, o rei perguntou ao conselheiro o que deveria fazer. Aí o rei falou: o conselheiro falou na verdade,
feche os portos, enterre os mortos e contem os vivos. Eu tenho que fechar os portos para que os ataques não possam acontecer. Eu tenho que enterrar os mortos para que os mortos não possam apodrecer e acabar danificando a comida sobre a terra, dando bicho, dando doença. E eu tenho que fazer a contagem dos que sobreviveram. Então, são atitudes que Jesus nos mostra que a emoção não pode ser contínua. Eu tenho dificuldade em chorar, de expressar lágrimas. Eu não dou conta de chorar. Se eu chegar a chorar, eu urro, eu faço feio. Então, geralmente, eu não consigo chorar. Quem é assim também? Você também é assim? Você é meio brucutu assim também? Eu sou assim, eu não consigo. Não. Se eu chorar, você também é assim, Gonçalo? Se eu chorar, eu faço. Não, você é mais tranquilo, você é mais homem de Deus que eu não consigo, eu faço feio. Eu faço ridículo, eu urro, eu não consigo. Mas uma coisa importante tem um tempo de choro, mas tem um tempo de você levantar, Juninho. Estou triste, mas eu tenho que levantar, pô. Eu tenho que reerguer, eu tenho que fazer acontecer, eu não posso ficar o tempo todo lamuriando. Foi isso exatamente que Jesus nos ensina. Outra coisa que eu aprendo com você, as lágrimas de Jesus revelam que ele tinha o controle mesmo em meio à dor. Eu preciso manter o controle em mesmo a dor. O que isso significa? Quando eu for humilhado, eu tenho que manter o quê? O controle. A vontade é fazer diferente, ou vontade de fazer diferente, ou vontade de fazer diferente, ou vontade de fazer diferente, mas eu preciso manter o controle, porque pode ser que essa minha vontade à tona me traga um prejuízo irrecalculável. Então, em meio à dor, em meio à situação de descontrole, eu preciso me controlar, eu tenho que ficar firme, eu tenho que engolir os gatos e ré, eu tenho que sorrir mesmo não querendo sorrir, eu tenho que me alegrar. Quem está mexendo com política vai experimentar isso aí muito agora, vai escutar muita coisa que não precisava ouvir, mas aí você precisa fazer o quê? Manter o controle. A gente viu alguém descontrolado, que aconteceu, né? Da Atena, talvez ganharia, mas por causa da falta do controle, acabou de findar a sua vitória. Eu tenho que manter o controle. Quando Pedro vai lá e arranca uma espada e vai na orelha de Malco, quando Jesus pega a orelha e cola, ele está dizendo o seguinte: mantenha um controle, não perde as estribeiras não. Eu sei que você tem coragem, você tem disposição, mas mantenha um controle. Quando a situação ruim acontecer, em mesmo a dor, eu preciso manter o controle. Irmão, se todo mundo ficar desesperado, nada vai acontecer. Se todo mundo no velório ficar gritando, correndo, babando, nada vai acontecer, a não ser o morto apodrecer sobre a terra. Então tem que manter o controle. Tem hora que a situação está ruim, estou sem emprego, mas eu tenho que falar o quê? Fica tranquilo, Deus é com a gente. Manter o controle, sim ou não? Outra coisa que eu aprendo com as lágrimas de Jesus, só que esse versículo, Jesus chorou. Fala assim comigo: chorar é para limpar, curar, não para desistir. Eu tenho um defeito em relação a isso aqui. Quanto mais me faz raiva, mais eu cresço. Quanto mais me persegue, é como a igreja diz o texto, né? A perseguição não parou, a igreja. Quanto mais me pirraça, mais eu cresço, mais eu estudo, mais eu trabalho, mais eu... Quem é assim também? Pois é. O choro é para limpar a dor do seu coração, não é para te fazer desistir. O choro, a perseguição, a angústia, a dor, não é para te matar, é para te fortalecer. Porque os lugares que Deus vai te levar, você vai ter que ter um emocional muito forte para estar lá. E enquanto você não tiver esse emocional forte, Deus não vai te levar. Então a perseguição, a dor, a morte, a lágrima, tem que fazer parte da vida da gente. Porque em contrapartida são isso que vamos fortalecer para chegar em ambientes necessários para que isso possa acontecer. Detalhe, o que você não pode fazer é desistir. O que você não pode é entregar a dor. O que você não pode é desanimar. O que você não pode é deixar de fechar os ciclos importantes da sua vida. Olha aqui para mim, fechem ciclos. Fechem ciclos.
conclua. Começou uma faculdade, conclua a faculdade. Mesmo que você não use aquilo, mas conclua. Então, o choro, a dor, é para me limpar. Não é para me fazer desanimar de seguir na fé. Olha aqui para mim aqui. Todos nós que servimos a Deus aqui, iremos chorar em algum momento. Todos nós. E é o que vai diferenciar-nos dos demais, é a nossa persistência e permanência. Porque todos nós sofremos, sofreremos. E o que distingue daqueles que não permaneceram é a insistência de continuar na fé. Quem aqui já foi mal falado na igreja? Levanta a mão para me ver. Quem aqui já foi mal interpretado na igreja? Levanta a mão para me ver. Pois é, o que distingue você daqueles que foram também e desanimaram é a sua permanência em Deus. E para finalizar, as lágrimas de Jesus nos revelam, se levantarmos do caixão, o velório acaba. Se levantarmos do caixão, o velório acaba. Se levantarmos da morte, da dor, da desistência, todos aqueles que estavam consternando com a gente se alegrarão. Todos aqueles que estavam sofrendo com a gente vão ver que Deus é conosco. Olha aqui para mim, está na hora de levantar. Ô Lázaro, está na hora de sair. E detalhe importante, Jesus já chorou já, lá na cruz do Calvário, quando pagou um preço por você. Jesus já chorou nitidamente quando derramou gotas de sangue lá na cruz do Calvário. Está na hora de levantar. A parte crucial já foi feita. Ele já chorou. Agora está em sua mão levantar. Olha aqui para mim. Esses pontos nos revela sobre a humanidade de Jesus, mas também nos revela sobre a questão que nós devemos fazer em meio à situação de dor. Em destaque, não é ficar lamuriando, não é desistir, não é sucumbir, não é abandonar. O choro de Jesus revela que, se levantarmos da nossa dor, as coisas vão e irão acontecer. Olha aqui, meu querido, em destaque para você. Vamos levantar? Vamos levantar, irmãos? Não é nitidamente agora não, levantar mesmo. É sair dessa lamúria, dessa dor. Ou você enfrenta esse problema de frente mesmo e abraça esse problema e encara esse negócio, ou as coisas vão te sucumbir e você não vai conseguir. E aí entra um detalhe importante, a gente preocupa muito com o que o outro acha da gente, sim ou não? Mas só nós sabemos o turbilhão de coisas que passa na cabeça da gente. E aí o problema é que a gente não consegue nem ficar sofrendo, e não consegue também se levantar por causa do que o outro está achando. Então eu entendo uma coisa, tem o tempo de sofrer, mas também tem um tempo de se levantar. Tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de se alegrar. Tem um tempo de lamuriar, mas tem o tempo de fazer a coisa acontecer. E esse tempo já chegou, vamos embora fazer a coisa acontecer. Me mandaram embora, problema, arruma outro emprego. Não gostam de mim, problema, alguém vai gostar. A proporção que alguém não gosta, alguém gosta. Ah, não está dando certo para mim, então faça acontecer. Ah, mas para mim é mais difícil, então faça disso uma vitória. Mostre para as pessoas que para você é mais difícil e você mesmo assim consegue vencer. Quem está me entendendo? Agora o que eu não posso fazer é ficar chorando continuamente. Repare que o texto frisa, e Jesus chorou. O texto não fala, e Jesus permaneceu chorando. E Jesus consternou, mas não ficou consternando o tempo todo. Ou seja, tem um limite de tempo. As lágrimas de Jesus nos revelam sobre a humanidade, sobre o consternar, sobre o tempo de choro, mas também revela sobre o tempo de reerguer. Tem hora, irmão, que infelizmente com dor, sem dor, com lágrimas, sem lágrimas, tem que ir para cima do negócio. Dando certo, dando errado, gostando, não gostando, você tem que fazer acontecer. Por quê? Porque ou você faz acontecer, ou você faz acontecer. Não tem acordo, não tem jeitinho. Então, em destaque, a fé não exclui a dor. Lágrimas revelam a humanidade de Jesus, a empatia profunda de Jesus, a sensibilidade com o ambiente onde está,
precisamos lidar com a dor antes da solução. Eu preciso reconhecer a dor, e o primeiro passo é reconhecê-lo para que a cura possa acontecer. A dor é uma oportunidade para o crescimento espiritual. Chorar não é o primeiro passo para ser curado. A emoção não pode ser contínua. Eu preciso manter o controle mesmo em meio à dor. E se eu levantar do caixão, no mesmo instante o velório acaba. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu sei que dentro de nós há uma necessidade de ficarmos o tempo todo, chega aqui Pedro Vitor, de ficarmos o tempo todo recebendo isso das pessoas. Cara, você é campeão, você é vencedor. Mas infelizmente, obrigado, infelizmente, na vida real isso não funciona. Infelizmente as pessoas não estão tendo tempo nem para cuidar delas, da saúde física delas. Ou você se apega em Jesus e Ele te fortalece, irmão, ou você se apega em Jesus e Ele te fortalece. Não tem acordo. Por isso que a nossa dependência precisa estar no nosso consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único que nunca nos abandonou, sempre permaneceu. Os demais vão ficar durante um tempo, porque eles têm os problemas deles também. Apegar a Jesus. E detalhe, chora, mas levanta. Chora, mas insiste. Chora, mas permanece. Chora, mas coloca um pouco de vida nesse semblante seu. Chora, mas vai pintar o cabelo de novo. Chora, mas vai arrumar as unhas. Chora, mas faz a coisa acontecer. Chora, se consterna, se entristece, mas se levanta também. Pai, nessa manhã nós queremos pedir algo para o Senhor. A gente tem um fortalecimento espiritual que o Senhor teve, de saber lidar com os momentos certos, nas condições certas, com as ações certas. Meu Deus, não deixa a depressão encontrar espaço no nosso coração. Meu Deus, eu te peço, na autoridade do nome do Senhor Jesus, não deixa que a ansiedade seja um agente contínuo em nosso coração, que tenhamos inteligência emocional para lidar com todos os problemas. Senhor, se existe alguém aqui nessa manhã que está com o coração consternado, entristecido, enfraquecido na fé, na parte emocional, conjugal, que o Senhor possa fortalecer, que possamos chorar sim, porque faz parte da vida humana, mas contudo, levantemos e nos fortalecemos para poder continuar. Que o Senhor possa nos dar autoridade do Espírito Santo de Deus, para que as lutas não sejam para nos sucumbir, mas sejam para nos fortalecer. E coloca em nosso coração algo fixo, de quando o problema acontecer, que tenhamos força para dar a volta por cima, em nome de Jesus. Tua palavra diz que nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus, e nós cremos no Senhor. Por isso nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra disso, podemos todas as coisas naqueles que nos fortalece, que é Cristo. Tudo posso naquele que fortalece. Vai chegar dia de lágrimas, ou já chegaram um dia de lágrimas, mas o importante é que as lágrimas sejam contidas num curto tempo. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração, Deus abençoe. Aleluia.